Nós estamos vivendo momentos decisivos em território nacional brasileiro. Os Estados Unidos da América está sendo bolido. Dentro de alguns dias, não vai haver como as televisões, mundialmente falando, não focar em território nacional brasileiro. Eu sei que no dia 9 de setembro de 2024, eu vi quando os anjos de Deus, milhões e milhões, pairavam sobre o território nacional brasileiro. Quanto mais o mal tentar encobrir a verdade, vai ser revelado de uma forma descarada. O diabo queria destruturar Jair Messias Bolsonaro tocando nos filhos. Coisas grandes que vêm dos Estados Unidos da América. Está sendo preparado nos Estados Unidos da América algo tão forte. Deus está mandando bater no dia 9. Vai haver barulho. Um barulho ensurdecedor. Vocês não têm noção do que vai acontecer em território nacional brasileiro. Existe um trunfo. Existe algo guardado que nenhuma autoridade nacional sabem, a não ser algumas. Algumas sabem. São 3 bombas. Essas 3 bombas têm a potência muito destrutiva. Ao presidente do Senado Federal, pelo sonho que eu tive, ele está em maus lençóis. Deus irá destronar num só golpe. Prazo de Deus de 3 meses. 3 meses. A limpeza vai ser feita. Em mais um sonho profético, na noite desta sexta-feira, 6 de setembro de 2024, o apóstolo Reginaldo Rolim traz mais uma forte palavra para a nação brasileira. O apóstolo diz que 3 bombas estão para ser soltas, uma por uma, e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em breve estará em maus lençóis. O apóstolo diz também que algo está sendo preparado nos Estados Unidos da América e que quanto mais tentarem esconder a verdade, mais Deus irá trazê-la à tona. O apóstolo diz também que o dia 9 de setembro será um dia decisivo para a nação e que as manifestações irá tomar todo o estado brasileiro. Tá um vídeo muito sério, muito forte. Já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receber em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça a relevância deste vídeo e compartilhe com mais pessoas. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Contra a prova não existe argumentos, né? Contra a prova não existe argumento. Porventura o Senhor falaria algo e não cumpriria? Diz as Escrituras Sagradas. Porventura o Senhor falaria algo e não cumpriria? A Escritura Sagrada diz isso em Números 23, 19. Em Números 23, 19, eu falo sobre todas as revelações e sonhos que Deus tem me dado. Tudo isso tem uma finalidade. Aquele que estuda os sonhos que eu venho tendo, eles vê quanto tempo passa. De primeiro passava 1 ano e 4 meses para se cumprir. Já passou 1 ano e 4 meses para se cumprir um sonho. Depois diminuiu para 11 meses. Depois diminuíram para 7 meses. Depois os sonhos que Deus me deu diminuiu para 4 meses, 3 meses. E agora, os sonhos que Deus me dá, muitas vezes se cumprem em menos de 72 horas. É muito pouco tempo. E eu ando observando isso, que é muito pouco tempo, em menos de 72 horas. E, logicamente, que todas as pessoas que são sábias do território nacional brasileiro e me acompanham, e eu agradeço por você me acompanhar, você não me conhece, mas me acompanha, conhece a minha pessoa aqui pelo canal, e me acompanham, vocês sabem que o que eu digo aqui acontece em menos de 72 horas, muitas vezes, né? E eu fico feliz por isso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus está com pressa de fazer coisa grande. Deus está com muita pressa de libertar o território nacional brasileiro. Deus está com muita pressa de destronar todas as artimanhas do diabo
em território nacional brasileiro. Isso é a mais pura verdade. E quando eu falo isso com vocês, eu falo numa seriedade tão grande, sabendo da responsabilidade que é espiritual. Sabendo da responsabilidade que é espiritual. Se eu bulo com qualquer tipo de coisa, não vai bulir comigo, mas se eu bulo com as coisas espirituais vão bulir comigo. Porque espiritual não perdoa. O diabo não brinca de ser diabo. Tá certo? Não brinca de ser diabo. Mas sobre mim repousa uma promessa, uma palavra. A mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Porque é uma responsabilidade. Se a pessoa é levantada, profeta de uma rua, ele já tem ali uns demônios perturbando ele. Se é levantado de um interior, tem mais demônios. Se é levantado de uma cidade, o demônio aumenta em milhares. Mas se é levantado para ser profeta das nações, aí você quer o quê? Qualquer pessoa com menos sabedoria que sabe, a briga é grande. Mas todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, Números 23, 19. Que Deus ajunte a você pessoas que sejam capazes de fazer você carregar sua cruz. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria ou deixaria de agir? Ponto de interrogação. Caso ele prometeria e deixaria de cumprir? São os cortes das lives que faço. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. São tantos cortes que eu vejo em centenas de canais que se fazem com o dia que Deus me usou em sonho e o dia do cumprimento, que eu já não perdi as contas dos cortes. Não dá mais para falar dos cortes. Só pedir a Deus que vocês acompanhem esses cortes e tirem as conclusões de vocês pela própria data do YouTube, do dia que foi falado e o dia que foi cumprido. Então eu quero deixar também de Números 23, 19, enquanto você compartilha com mais 5.000 pessoas. Vai lá, compartilha aí e deixa o teu link. Deixa o teu link e seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos vivendo momentos decisivos em território nacional brasileiro, onde os Estados Unidos da América está sendo bulido. Eu vou repetir novamente. Os Estados Unidos da América está sendo bolido, sacudido em todos os aspectos. No nível espiritual, é milhões de vezes mais potente do que o território nacional brasileiro. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América, que diz relação ao território nacional brasileiro também, é 1 bilhão de vezes maior do que está acontecendo no Brasil. Todos os focos daqui uns dias irão vir, não tem, olhe para mim, não vai haver como as televisões mundialmente falando, todas as televisões, não focarem em território nacional brasileiro. Dentro de alguns dias, não vai haver como as televisões, mundialmente falando, não focar em território nacional brasileiro. Eu vou repetir de novo. Dentro de alguns dias, não sei quantos dias, se 30, se 32, não sei, mas dentro de alguns dias, não são muitos, são poucos dias. Não são muitos, são poucos dias. E dentro de alguns dias, não há como todas as televisões mundialmente falando, não mostrar reportagem, muitas vezes, sobre o território nacional brasileiro. Não vai haver como. A hora do confronto, não tem quem nesta terra possa evitá-lo. Não tem como evitar. Igual o Senhor já vem falando há 4 meses antes dessa data de hoje, 6/9/2024. 6/9/2024, a hora são 19h11. 4 meses antes, o Senhor vem alertando. 6 meses antes. Isso foi mais ou menos o tão sonhado sonho, dia 13/2/2024. 13/2/2024. Essa hora está chegando e não há quem, por mais autoridade que seja, possa sentar em uma mesa redonda, chamar para conversar ou negociar paz, bandeira branca. Não dá para existir. Não dá para existir. Por quê? Porque o próprio Deus não aceita.
O próprio Deus não aceita. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz: horrenda coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. E eu falei na última live sobre agrilhões. Agrilhões, cadeias. E os agrilhões de Deus estão soltos no território nacional brasileiro. E eles irão ocupar. Os agrilhões de Deus estão soltos. E esta hora é inevitável, não tem ninguém. Pode se ajuntar presidente do Congresso, presidente do Senado, pode se ajuntar base aliada, base não base, direita, esquerda, que ninguém é capaz de impedir o fato que tem que acontecer em território nacional brasileiro, porque ele não é para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Livro de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Ou acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus promete e ele cumpre. A todos vocês que estão aqui, são felizados por ter uma live que antecipadamente, de qualquer assunto, 24 horas antes, da Rede Globo, de qualquer televisão, SBT, UOL, Estadão, noticiar. Vocês, através dessa live, sabem, pela boca de um profeta. Pela boca de um profeta, vocês sabem. E eu fico feliz porque as pessoas que me acompanham sabem isso. Tudo que se diz aqui acontece 24 horas depois. Ou, no máximo, 72 horas depois. E eu fico feliz demais porque sei que quando Deus manda vir fazer uma live, é porque ele tem coisa grande para poder dizer. E tem coisa grande para poder cumprir. Vem para cá que eu tive um sonho, eu quero contar esse sonho para vocês. Há em 3 minutos esses sonhos. E eu quero que você compartilhe esse link com mais 7.000 pessoas. Vai compartilhando porque é preciso que essas pessoas estejam aqui. É preciso que elas escutem o que possivelmente possa sair até meia-noite de hoje, do dia 6, do 9. Possivelmente possa até sair até meia-noite do dia 6, 9. Ou não possa ultrapassar a meia-noite do dia 8, do dia 9. O dia 9, eu sonhei com o dia 9. Eu era ter sonhado com o dia 7, né? Mas eu não sonhei com o dia 7, eu sonhei com o dia 9. Dia 9 de setembro de 2024. Eu sonhei com o dia 9 de setembro de 2024. E eu vi a data bem clara, dia 9 de setembro de 2024. Eu vou esperar que você deixe sua curtida. Porque quanto mais você curte, eu vou esperar 1.000 pessoas curtir, para que o YouTube possa notificar outras pessoas que essa live é relevante para os assuntos da qual eles querem ouvir. Então, deixa sua curtida. Nunca deixa de deixar sua curtida. Eu lhe peço isso em nome de Jesus de Nazaré. Deus prometeu, Deus cumpre. Deus promete, Deus cumpre. Eu quero contar um sonho para vocês. Esse sonho que eu tive foi com o dia 9. Eu vi uma briga de anjos com demônios. Anjos que não tinham fim, não tinham números, esses anjos. E também demônios em território nacional brasileiro. Só que os anjos de Deus eram 1000 vezes maior do que os demônios. E eles eram dissipados. E todos os poderes dos demônios, antes mesmo de chegar nas restas do território nacional brasileiro, era dissipado. E esse dia 9. É dia 9 do 9 de 2024. Dia 9 do 9, eu vi a data bem claro, dia 9 do 9 de 2024. Eu vi quando os anjos de Deus, milhões e milhões, pairavam sobre o território nacional brasileiro. E eu vi quando os demônios também pairavam, mas só que a força deles eram dissipadas, eles se tornavam como pó, como cinza, como nada. E Deus manda garantir, olha para mim, para dentro dos meus olhos, os demônios em território nacional brasileiro serão dissipados, destruídos, arruinados, acabados. O mal por si se destrói. E eu quero que você segure esse sonho, porque Deus ele vai destruir todo o mal. Quanto mais o mal tentar encobrir a verdade, vai ser revelado. O sonho que eu tive. Quanto mais o mal tentar encobrir a verdade, vai ser revelado de uma forma descarada. Mas vai ser assim, vocês vão ter tanta revelação, serão uma atrás da outra, que é impossível qualquer império ficar em pé. É impossível qualquer império. O sonho que eu tive
Eu vi pessoas, algumas pessoas poderosas, que não moravam em território nacional brasileiro, mas moravam em outros países. Eu vi homens riquíssimos querendo apostar no nacional brasileiro. Mas não apostar da forma boa de ser, mas da forma ruim. Escuta bem. E o Senhor destronava os tronos de Satanás a esses investimentos. E não aconteceria. Não aconteceria. Porque a briga é muito maior do que vocês pensam. Mas o Senhor está com as mãos dele sobre o território nacional brasileiro. O dia 9 de 9 de 2024, é uma data decisiva até lá. De hoje, do dia 6, até meia-noite do dia 9. Guarde essa data. De hoje, 19, nesse exato momento, do 6 do 9 de 2024, até meia-noite do 9 de 2024. São dias decisivos, onde essa briga será travada e será ganha. Deus tem uma palavra final. E se não for o agir de Deus, quem lembra? Quem lembra que há 3 meses atrás eu dizia, 4 meses mais ou menos, que eu dizia, vai haver uma intervenção antes das eleições. Quem lembra disso aqui? Deus vai intervir antes das eleições. Quem lembra disso aqui? Todo mundo, algumas pessoas riram, algumas pessoas zombaram, mas eu continuei dizendo, vai haver uma intervenção divina antes das eleições. Quem se lembra, diga eu, enquanto eu bebo essa água. Quem se lembra, diga eu. Vai haver uma intervenção divina antes das eleições municipais para prefeitos e vereadores de estados ou de municípios da Federação Brasileira. Quem se lembra, diga eu. Agora eu pergunto para cada um de vocês, olhando nos olhos de vocês, o que é que está acontecendo nesses últimos 10 dias? De algo que já vem sendo dito por mim nesta live há mais de 4 meses. O que está acontecendo nos últimos 10 dias? É a maior intervenção divina que ninguém poderia imaginar antes mesmo das eleições municipais para prefeitos e vereadores. É a maior intervenção divina antes mesmo das eleições municipais para prefeitos e vereadores. Deus está com as mãos sobre as eleições para prefeitos e vereadores de estado, de municípios do Brasil. Como Deus disse, há 4 meses dessa data de 6 de 9 de 2024, 4 meses antes, Deus está cumprindo, Deus cumpriu. Uma live eu cheguei e disse que o diabo queria destruturar Jair Messias Bolsonaro tocando nos filhos. O diabo queria destruturar Jair Messias Bolsonaro tocando nos filhos. Quem se lembra disso, diga eu. E pedi oração pelos filhos e até pedi que vocês esquecessem de Jair Messias Bolsonaro e lembrassem dos filhos. Quem se lembra disso, diga eu. E eu passei mal em uma live. Eu passei mal porque vi o filho, ele sendo atacado ou alvejado, né? E aquilo que iria acontecer era para a morte mesmo. Quem se lembra disso, diga eu. Eu passei mal na live e quase ligava o computador e saía. E dizia, é preciso vocês orarem pelos filhos e esquecer de Jair Messias Bolsonaro, porque o diabo quer tocar nos filhos. E aí a gente levantou um clamor pelos filhos do presidente, porque ia tocar neles, não ia ter por onde, ia tocar neles se nós do território nacional brasileiro não tivéssemos levantado esse clamor. Na verdade, eu quero dizer uma coisa bem franca para você, se não é a oração da igreja, já era tudo que era de bom em território nacional brasileiro. A igreja que está mantendo o território nacional brasileiro em pé, é a igreja, somos nós. Somos evangélicos, católicos, espíritas, os cristãos, evangélico, católico e espírita, em suas preces, em suas orações, que estamos mantendo. Em uma das lives, eu disse, vamos orar pelos filhos do presidente, porque o diabo quer tocar neles, porque quer destruturar o presidente. E aí vocês vão vendo a verdade aparecendo, tantos dias depois da live, é só vocês acompanhar, por isso que eu só passo até me humilhar para vocês acompanhar essa live. Compartilhe com mais 1000 pessoas, que ainda tem coisas sérias. Não tem o dia 9 de 9 de 2024 como um dia normal. Não tem o dia 9 de 9 de 2024 como um dia normal, porque o dia 9 de 9 de 2024 não será um dia normal. Não será. Será um dia
sobrenatural. Ele todo, ele é revelador. O dia 9/9/2024 todo, ele é muito revelador. E as revelações de dentro do território nacional brasileiro, os acontecimentos de dentro do território nacional, tanto Congresso como Senado, e coisas grandes que vêm dos Estados Unidos da América, coisas grandes que vêm de fora. Está sendo preparado nos Estados Unidos da América algo tão forte que, se os opositores nem imaginam, eles podem até pensar, eles vão tentar se esquivar daquilo que está sendo preparado, mas não irão conseguir. Eu falo pela boca de Deus, eles irão tentar se esquivar do que está sendo preparado em território americano, mas eles não irão conseguir. Eles não entenderam ainda que existe um dito de Deus, uma ordem de Deus, uma determinação de Deus. Deus vai libertar a nação brasileira. Não tem por onde correr. Existe outro termo? Não. Existe como terminar, não terminar bem? Não, vai terminar bem. Para todas as pessoas de bem do território nacional brasileiro, vai terminar excelente. O dia 9. Deus está mandando bater no dia 9. No dia 9, ele é decisivo. E interessante que eu olho para a tela, eu vejo o dia 12. Mas o Espírito de Deus, segundo o sonho que Deus me deu nessa madrugada do dia 6/9/2024, sonho, o Senhor dizia, dia 9, eu via claramente milhões de anjos e também vi milhares de demônios. Só que os demônios, eles eram destronados e Deus vencia a guerra do dia 9. Vai haver barulho, um barulho ensurdecedor. Vai haver barulho, um barulho ensurdecedor. Eu vou dizer de novo, vai haver barulho, mas não barulho normal. Um barulho ensurdecedor, que vai do dia 11/9/2024 até o dia 12/9/2024. Do dia 11/9/2024 até o dia 12/9/2024, vai haver um barulho ensurdecedor. Vocês não têm noção do que vai acontecer em território nacional brasileiro. Existe um trunfo, existe algo guardado que nenhuma autoridade nacional sabem, a não ser algumas. Algumas sabem, do lado do bem. Está sendo reservado. São 3 bombas. A data de hoje é 6/9/2024, o horário são 19h28. Eu olhando para a tela, o Senhor me relembrou do sonho 3 bombas. Essas 3 bombas têm a potência muito destrutiva no reino espiritual, que virá para o reino físico, muito grande, muito destrutiva. E deixa eu dizer uma coisa para você. Elas irão ser soltas uma por uma, e é impossível ficar de pé. Ao presidente do Senado Federal, está em maus lençóis espiritualmente. Ao presidente do Senado Federal, pelo sonho que eu tive, ele está em maus lençóis, espiritualmente, quase sem jeito, em estado terminal. Espiritualmente falando, quase sem jeito, em estado terminal, ao presidente do Senado Federal. Por causa das bombas, ela vai sair uma por uma. Só uma delas, ela é completamente destruidora. E aí são 3 bombas, 2024. Esse sonho foi real. Deus irá destronar num só golpe. Num só golpe, Deus vai destronar toda uma legião. Esta é a revelação final. Deus irá destronar em um só golpe toda uma legião de demônios. Toda uma legião será destronada em um só golpe. E quando vocês observarem, eu estou relembrando, vocês virem, o 7 de setembro que acontece agora, acontecer mais vezes, fora do prazo, que não vai ser data de setembro, vai ser comum. Aí vocês sabem que a partir deste momento que haver outras manifestações, porque vai ser preciso haver. Eu vi no sonho, assim como os caras pintadas, né? No tempo do estudantil, no tempo da Dilma, voltar às ruas com muita força, muita força mesmo. Aqueles caras pintados de verde e amarelo. E não era 7 de setembro. Era qualquer data, qualquer dia da semana.
mas se tornavam mais constantes. E quando vocês virem isso, vocês sabem que será aberto tipo um portal, né? Um prazo de Deus de 3 meses. 3 meses. A limpeza vai ser feita em 3 meses. Deus está destronando tudo. Olha para mim aqui agora. Convida só mais 1000 pessoas aí. Escuta só o que eu vou te dizer. Compartilha esse link com mais 1000 pessoas e escuta o que eu vou te dizer. E não deixe de deixar a tua curtida. Não deixe de deixar a tua curtida. Não deixe. Eu vou dizer algo para vocês agora, gravem. A eleição para presidente do Congresso Nacional, Arthur Lira está para sair, não é isso? E no sonho que eu tive, Deus estava intervindo. Vai acontecer um fato que vai bulir com as eleições quem vai presidir o Congresso Nacional. Quem vai presidir, que está pensando que vai ser do jeito que vocês querem, Deus desceu na terra hoje, 6/9/2024, chamada Brasil. Deus desceu na terra chamada Brasil e Deus tomou conta da possível eleição para quem irá presidir o Congresso Nacional no lugar de Arthur Lira. E as televisões nacionais irão divulgar o que de primeira mão eu estou dizendo aqui. Te prepara, porque o que está sendo dito aqui não foi dito por televisão nenhuma ainda. A hora é 19h36, do dia 6/9/2024. 19h36, no dia 6/9/2024. Cumpra-se a vontade de Deus. Assim como Deus disse que ia haver uma intervenção divina antes mesmo das eleições municipais para prefeitos e vereadores, e está acontecendo, Deus está intervindo na eleição do homem que poderia substituir Arthur Lira na Câmara dos Deputados. O reboliço será tão grande, que vai ser manchete de jornais e telejornais brasileiros e vai ser o assunto mais falado. E que nada possa tirar o foco dessa data, 7 de setembro. Nada. Porque, meu filho, olha para mim, pelo sonho que eu tive, nem jornais, que é acostumado a divulgar centenas de notícias, vai estar assim. Vocês irão ver os jornais dizendo assim: ninguém suporta mais divulgar tanta coisa, é uma atrás da outra, ninguém pode mais suportar, é uma atrás da outra. Escreva o que eu estou dizendo. Eu quero fazer uma oração por você, eu quero fazer uma oração pelo território nacional brasileiro. Nesse exato momento, no reino físico mesmo, no meio das autoridades, em território nacional brasileiro, está acontecendo reuniões. Um grande reboliço está acontecendo nesse exato momento, às 19h38. Nesse exato momento eu quero orar. Deus é o juiz. A uma abate e a outra exalta. O que algumas autoridades estão fazendo com a nação brasileira não ficará impune, pois o Senhor contempla tudo e pede conta do que passou. Nada, absolutamente nada, ficará do jeito que está. Ele está no trono e tem contemplado toda a injustiça realizada no Brasil. E quando muitos menos esperar, ele irá libertar esta nação, porque esta nação lhe pertence e ele tem promessa sobre a mesma. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua família, sua casa e seu ministério. Que Deus continue lhe usando na face da terra como tem feito. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião
aqui nos comentários, pois a sua opinião é de extrema importância para nós que fazemos este canal. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.